Alô, amigos do Grupo Espírita Leon Denis, da cidade de Uberlândia. Meu nome é Daniel Nascimento, sou da cidade de Ibiá. Frequentamos a Casa Espírita Paulo e Estevão. Inicialmente, gostaríamos de cumprimentar o GELD pela feliz iniciativa de resgatar a memória daqueles que nos antecederam e que pavimentaram a estrada doutrinária para que aqui nós estivéssemos. O autor que nós gostaríamos de lembrar foi contemporâneo de Kardec, escritor, filósofo, conhecido como sendo o poeta espírita. Nos referimos, claro, a Leon Denis, e a obra em questão é esta, Depois da Morte. Essa obra é muito cara ao nosso coração pelas profundas reflexões que ela encerra em si mesmo. Acreditamos que seja um dos momentos mais felizes de Leon Denis enquanto escritor. Ele dividiu essa obra em partes. Ela é dividida em 6 partes. A que nós gostaríamos de chamar a atenção para a nossa reflexão é o capítulo 6 da primeira parte, onde Leon Denis fala sobre o cristianismo. Nesse capítulo, Leon Denis faz sérias críticas ao que foi feito em nome do cristianismo. É preciso lembrar, às vezes cometemos o ato falho de dizer que a igreja errou, que o espiritismo errou. Quem erra não é a instituição. Quem erra não é o cristianismo, quem erra não é a Igreja Católica, quem erra não é o protestantismo, quem erra somos nós, pessoas físicas, cheias de falha, de equívocos. Portanto, muitos equívocos foram proferidos em nome da Igreja Católica, assim como existem muitos equívocos feitos em nome do Espiritismo. E Leon Denis vai dizer aqui que os tradutores e os intérpretes do Evangelho, com o tempo, amesquinharam-lhe a forma e corromperam-lhe o sentido. Isso que Leon Denis fala é muito sério. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que Jesus disse cisco e nós estamos entendendo como sendo Francisco, para usar uma linguagem mais popular e mais próxima ao nosso entendimento. Ou seja, muitos de nós estamos fazendo uma interpretação equivocada daquilo que realmente Jesus quis dizer. E aqui existe um detalhe importante. Não existe, infelizmente, nenhuma tradução do Evangelho isenta. Todo aquele que faz uma tradução, por exemplo, do Novo Testamento, quando a faz, deixa nessa tradução rastros da sua personalidade. Por exemplo, quando um teólogo pega os manuscritos gregos da igreja para fazer uma tradução desses manuscritos para o português, é natural que ele declina nessa tradução traços da sua experiência como estudante, de algum professor que porventura ele tinha alguma afinidade. E isso também acontece com aqueles da igreja protestante que o fazem, inclusive de nós espíritas que o fazemos. É natural e aceitável que nós, ou que aquele que a traduz, arraste para a tradução traços da sua personalidade, da sua interpretação. No entanto, o que Leon Denis está dizendo é que existe aqui 2 grandes equívocos. Pode existir um primeiro equívoco na tradução, ou seja, aquele que traduziu não foi fiel ao original. E pode haver um equívoco na interpretação daquilo que foi traduzido. E ainda pode existir uma terceira via,
pior ainda, porque poderá acontecer uma tradução equivocada de uma tradução que foi feita de forma equivocada, ou seja, uma interpretação equivocada de uma tradução igualmente equivocada. Aí muitos poderiam se perguntar, mas qual é a saída? Então não existe saída? Existe. E Leon Denis continua: apesar das alterações, é fácil reconstituir esse ensinamento, que quando se lhe retira, a escória da letra, para interpretá-la à luz da razão e do espírito. O que Leon Denis está dizendo aqui é aquilo que Kardec já disse no primeiro parágrafo da obra O Evangelho. Vejam como o pensamento de Leon Denis e o pensamento de Kardec andam em similitude, em sintonia. No primeiro parágrafo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que está na introdução, e é preciso abrir um parêntese, a grande maioria de nós passamos quase sempre batidos pela introdução. Mas na introdução o autor declina qual é a sua intenção com aquela obra. E Kardec a fez, quando ele vai dizer no primeiro parágrafo que as matérias contidas no Evangelho podem ser divididas em 5 partes. Quais são elas? A primeira, os atos comuns da vida do Cristo e dos apóstolos. Onde Jesus nasceu, quem foram seus discípulos, onde ele morou. Segundo, as profecias, o que está por detrás de uma profecia, o que é uma profecia. Terceiro, os milagres, que o próprio Kardec faz questão mais tarde de elucidar que não existem milagres na obra A Gênese, nos dizendo que tudo aquilo que Jesus fez foi em conformidade com as leis físicas, porque foi ele mesmo quem disse que não veio derrogar a lei, muito pelo contrário, ele veio as cumprir. Quarto princípio, ou quarta matéria contida no Evangelho, os atos comuns que serviram para as instituições dos dogmas da Igreja. E quinto, o ensino moral. E aí vem o mais importante. E aí vem aquilo que Leon Denis cita aqui. Se os 4 primeiros princípios, ou seja, se os atos comuns da vida do Cristo, se os milagres, as profecias e os dogmas são matérias de controvérsia, a última matéria é irretocável. E qual é ela? O ensino moral. Ou seja, é preciso extrair da fala do Cristo o ensino moral. Jesus nunca disse nada por acaso. Não existem palavras ditas ao vento pelo Cristo. E esse ensino se aplica a qualquer obra que nós formos fazer a interpretação. Deixamos de lado a forma e mergulhemos na moral. Qual o ensino moral que eu posso aprender dessa letra? Em outras palavras, o que Jesus quis dizer quando ele disse? Porque foi ele mesmo quem disse: ouçam quem tem ouvidos para ouvir, vejam quem tem olhos para ver. Um grande abraço, amigos. Até a próxima.